O mundo é um lugar muito interessante e bonito. Todos os dias vemos abelhas polinizando flores, bebês nascendo, bezerrinhos sendo amamentados e até esse lindo cachorrinho aprendendo a andar. A maioria das pessoas acredita que a vida é bela. Bem, nem sempre ela é tão bela assim. O ser humano também tem seu lado sombrio e obscuro. E quando ele manifesta esse lado malévolo, o mundo se torna um lugar mais triste e a polícia costuma ter mais trabalho, porque o número de crimes cresce. Todo crime fornece uma cena do crime, isto é, o exato local onde o delito foi cometido. E é na cena do crime que o perito forense pode encontrar as provas periciais ou técnicas que o ajudarão a realizar seu trabalho. Mas vocês sabem o que é química forense? Como ela funciona? O que um perito forense faz? A química forense pode ser definida como a parte da ciência que aplica os conhecimentos da química e áreas afins aos problemas de natureza judicial, utilizando-se de métodos analíticos. É por isso que os peritos forenses não trabalham com suposições. Na prática, eles coletam vestígios com pinças e cotonetes, buscando as evidências científicas que se destinem a afirmar convicção sobre a verdade dos fatos. Ou seja, os peritos trabalham em cima das provas, e as provas não mentem. Tanto é que lá no século I, o romano Quintiliano, talvez o primeiro perito forense em ação, descobriu que um homem assassinou a própria mãe depois de analisar vestígios de sangue nas mãos do culpado. De lá para cá, os avanços no conhecimento científico deram suporte às investigações das mais diversas provas. Hoje em dia, o material biológico coletado pelo médico legista, as drogas apreendidas pela polícia, a extração de DNA e até um fio de cabelo encontrado na cena do crime são elementos que compõem o trabalho do perito forense. Mas será que a polícia sempre dispôs de todos esses aparatos para desvendar um crime? Não, Kika. Num tempo em que os microscópios eram raros, as fotografias estavam dando seus primeiros passos e os exames de sangue ainda eram pouco confiáveis, a investigação policial se baseava em depoimentos de testemunhas, retratos falados e até em alguns métodos bem curiosos. Como é o caso da antropometria, um sistema criado pelo antropólogo francês Alphonse Bertillon no fim do século XIX, que consistia em tirar diversas medidas dos criminosos. Media-se da ponta do polegar à ponta do dedo mínimo, a distância entre os olhos, o comprimento de braços e pernas. Esse conjunto de medidas era somado, dividido, multiplicado em uma equação cujo resultado era um número, e esse seria o número pelo qual um indivíduo seria reconhecível, mesmo que ele deixasse a barba crescer ou tingisse o cabelo. Acontece que os resultados obtidos com as medições não eram precisos, erros aconteciam com certa frequência. Foi nesse contexto que um método muito mais preciso e que perdura até hoje ganhou força: a impressão digital. Em 1880, o médico britânico Henry Folds apresentou oficialmente um modo de identificar as pessoas por meio das marcas existentes nos dedos. O método de Folds é considerado o marco inicial da técnica de datiloscopia. Foi também no século XIX que os resultados da primeira análise de cabelo foram publicados por Hope. Ele determinou arsênio no cabelo de cadáveres exumados 11 anos após o sepultamento. Uma mísera amostra de fios de cabelo foi também o suficiente para que uma morte aparentemente causada por um câncer gástrico se transformasse num suposto assassinato, como aconteceu com Napoleão Bonaparte. Antes de nos aprofundarmos na morte de Napoleão, a Kika vai nos mostrar um pouquinho da vida desse grande personagem histórico. Napoleão Bonaparte nasceu no dia 15 de agosto de 1769, na cidade de Ajaccio, na França, e morreu no dia 5 de maio de 1821, na ilha de Santa Helena, cujo território pertence à Inglaterra. Napoleão teve um papel fundamental na Revolução Francesa. Sua derrocada começou quando tentava expandir os seus impérios e chegar à Rússia. Lá, seus exércitos foram massacrados, e isso contribuiu para que em 1814, após a Batalha das Nações, Napoleão fosse obrigado a renunciar.
Napoleão ainda chegou a retomar a condição de imperador, mas sua passagem pelo trono foi breve. Seu segundo governo ficou conhecido como Governo dos 100 Dias, devido ao tempo que permaneceu no comando. Napoleão foi derrotado na Batalha de Waterloo e preso na ilha de Santa Helena, onde passou seus últimos anos até morrer, supostamente de câncer gástrico. Em 1840, os restos mortais de Napoleão Bonaparte foram exumados a fim de que pudessem ser identificados e retornassem à França. Quando o caixão foi aberto, as pessoas presentes tomaram um susto porque o corpo se encontrava perfeitamente preservado. A partir daí, surgiu a hipótese de que Napoleão poderia ter sido envenenado. Um dos motivos da suspeita é que o óxido de arsênio ou arsênico poderia ter retardado o estado de decomposição do corpo de Napoleão. O arsênico era muito usado como veneno para ratos e o que não deveria faltar naquela época eram desafetos dispostos a intoxicar o vinho do ex-imperador. Em 1961, o Dr. Stan Forsfoot publicou um artigo na revista científica Nature, no qual a análise química de um pedaço de cabelo de Napoleão revelou uma quantidade de arsênio muito acima do normal. Esse resultado sugeria que doses altas de arsênico foram absorvidas em intervalos aleatórios. A hipótese de que Napoleão tinha sido envenenado ganhou força. No entanto, algumas perguntas ainda continuavam sem resposta. Qual seria a verdadeira fonte de contaminação? Já que produtos contendo arsênio eram relativamente comuns no século XIX em formulações de pesticidas, cosméticos e fármacos. Alguns pesquisadores sugeriram, inclusive, que a fonte mais provável de todo esse arsênio poderia ter sido um tônico para cabelo. Outros sugeriram que Napoleão poderia ter sido contaminado pelas vias respiratórias devido ao pigmento verde, arsenito de cobre, usado no papel de parede no seu quarto em Santa Helena. Quando expostos à umidade, esses papéis de parede viravam culturas de um bolor que exalava trimetilarcina, um gás fatal. Até aquele momento, a pergunta que pairava no ar era: será que o avanço das ciências poderia contribuir para a resolução desse caso? A resposta nós só saberemos no fim do programa. Agora vamos ver como alguns métodos científicos e substâncias químicas são fundamentais na elucidação de determinados casos. Uma dessas substâncias químicas é o luminol, que é utilizado pelos peritos criminais para revelar traços de sangue na cena de um crime. O sangue humano contém hemoglobina, uma metaloproteína que permite o transporte de oxigênio pelo sistema circulatório. O ferro presente na hemoglobina, por sua vez, funciona como catalisador, promovendo uma reação quimioluminescente extremamente sensível de traços de sangue com a solução do luminol. Nesta reação quimioluminescente, o luminol é oxidado pela água oxigenada, resultando em um produto chamado 3-aminoftalato. Então, os elétrons presentes no estado excitado desse produto retornam rapidamente para um nível de energia menor, emitindo a energia em forma de luz, daí o nome luminol. Para ilustrar a importância da química forense para a prática investigativa, vamos pegar o exemplo de um crime mais recente de grande repercussão mundial. Em 1994, o ex-jogador de futebol americano e ator O.J. Simpson foi acusado de assassinar barbaramente sua ex-mulher Nicole Brown e seu amigo Ronald Goldman. Os dois foram encontrados esfaqueados na casa de Nicole. A polícia se deparou com uma cena do crime com muitas provas latentes. Peças de vestuário, pegadas e uma trilha de sangue que revelava o caminho seguido pelo criminoso. Seguindo essas pistas, os policiais chegaram à casa de O.J. Simpson. No local, eles obtiveram novas evidências: manchas de sangue em seu carro, nas suas meias e no chão do jardim. Exames de DNA comprovaram que esse sangue era das vítimas. Todas as provas apontavam O.J. Simpson como principal suspeito pelo duplo homicídio. Contudo, o julgamento do século, como ficou conhecido a batalha judicial de O.J. Simpson, ainda nos reservaria algumas surpresas. Assim como o caso Napoleão Bonaparte, que nos anos 2000 ficou ainda mais intrincado. Um grupo de cientistas realizou uma pesquisa que dava como certa a morte de Napoleão por câncer de estômago. Além de se sustentarem nos relatos de batalha, esses cientistas se basearam nas calças usadas pelo imperador entre os anos de 1800 e 1821. O exame das vestes, que diminuíram com o passar do tempo, serviu para comprovar o emagrecimento que acomete as vítimas desse tipo de câncer. Se por um lado o caso Napoleão Bonaparte ainda parecia nebuloso, por outro o crime envolvendo Nicole Brown e Ronald Goldman se aproximava do fim. No entanto, o veredito parecia ir de encontro às provas que apontavam para a condenação de O.J. Simpson. A promotoria acreditava ter em mãos um caso que não poderia ser contestado, mas foi surpreendida pela estratégia dos advogados de defesa.
o questionamento das provas técnicas. As câmeras de televisão flagraram um perito da polícia coletando amostras sem luvas, policiais manipulando evidências sem trocar as luvas e muitas pessoas circulando na cena do crime que não tinha sido bem isolada. Raras vezes eu vi um local de crime preservado. Pelo contrário, o que eu vi foi um verdadeiro circo. Que você chega no local de crime, está a imprensa, está a polícia, está às vezes a própria autoridade policial mexendo nas coisas, mexendo no cadáver, pegando a arma. Isso tudo, evidentemente, prejudica. Isso tudo vai criar ao perito dificuldades para concluir. A preservação do local do crime, a preservação de material encontrado no local do crime é fundamental. A defesa de O.J. Simpson alegou negligência no manuseio das provas e contaminação das mesmas, acusando os policiais de possível fraude. As provas foram desconsideradas e o réu absolvido. Se O.J. Simpson conseguiu se livrar da culpa graças a uma boa estratégia de defesa e muitos milhões de dólares gastos com os advogados, Napoleão Bonaparte não teve a mesma sorte. Afinal de contas, ele está morto há quase 200 anos e as especulações sobre sua morte continuam até hoje. Como se não bastassem as duas hipóteses anteriores, em 2009 o nefrologista dinamarquês Arne Sorensen recuperou documentos da época das batalhas e concluiu que Napoleão Bonaparte foi vítima de uma intoxicação renal. Seu argumento se assenta principalmente nos episódios de demência temporária que aparecem em seus relatos pessoais e são associados à doença. Segundo Sorensen, Napoleão não foi envenenado, muito menos acometido de um câncer no estômago. Sorensen afirma que Napoleão sofria de uma disfunção urinária que culminou numa infecção renal. A dúvida sobre a morte natural ou assassinato ainda paira no ar. No programa de hoje vimos como a química forense e outras áreas correlatas vêm se desenvolvendo e trabalhando lado a lado com a polícia para que crimes complexos se tornem cada vez mais simples. Apesar do mundo não ser um lugar muito simples, apesar do ser humano ter um lado sombrio, apesar dos crimes e apesar de todos os pesares, o mundo continua sendo um lugar interessante e bonito. Não é mesmo, Kika?